Olá pessoal, aqui é a Dina e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chá de Dezembro. Hoje decidi trazer algo mais descontraído. Todos nós somos escritores, quer dizer, se tiramos autores óbvio por aqui, não é? Também temos apenas leitores. Mas se for um leitor pode ouvir também este episódio porque assim vai conseguir classificar melhor o seu escritor favorito. Tal como eu dizia, todos nós somos escritores e mesmo assim cada um de nós é único. Cada um de nós tem as suas ideias, cada um de nós tem as suas particularidades. Há quem comece uma história sem ter ideia de como vai começar. Há quem comece uma história com ela toda já planeada. Há quem seja bastante organizado. Há quem não seja de todo organizado. Enfim, cada escritor trabalha à sua maneira. Por esse motivo foram criados os tipos de escritor. O autor Arthur Schopenhauer, no seu livro A Arte de Escrever, e eu penso que tanto no Brasil como em Portugal o título é o mesmo, este autor apresenta ao leitor os tipos de autores. Antes de tudo, existem dois métodos básicos, que são o método criador e o método editor. O primeiro, o método criador, apenas aproveita o brainstorm, ou seja, a chuva de ideias, traduzindo. Não é? Escreve sem parar, não há qualquer revisão. É aquele escritor que basicamente vai escrevendo e pronto. Já o método editor consiste exatamente em editar, em reescrever o material já escrito para o tornar mais legível. Os dois métodos têm de coexistir, mesmo que o escritor apenas escreva e publique, até porque no primeiro método o escritor tem que fazer uma seleção das suas ideias, portanto os dois métodos têm que existir ao mesmo tempo. E estes são os dois métodos básicos, os métodos realmente que pronto, já existentes e que existem já naturalmente. Vamos agora para os tipos de autores que publicam de formas diferentes, ou seja, até na forma de publicação temos diferentes tipos de autores. Vou começar pelos autores independentes, vou começar por eles porque são os autores com quem nós trabalhamos mais, ou eu pelo menos trabalho mais, ou na fábrica trabalhamos mais. Cada vez mais vemos autores a querer publicar o que escreve e há cada vez menos editoras para a procura que existe. A autopublicação veio ajudar muito a vida de muitos autores e esta forma gera livros atrás de livros. Paginar uma obra sem ilustrações não é difícil, já existem profissionais que fazem capas e paginação. O problema de ser editado de forma independente é a divulgação e entenda-se porquê, não é? Entende-se perfeitamente a razão disto. Ainda há leitor que também aprecia livros físicos e há sempre uma pequena quebra. Além disto, inclui-se a distribuição em livrarias e bibliotecas, ou seja, os livros lançados por editoras têm mais destaque. Na minha pesquisa descobri que há livrarias nos Estados Unidos que são exclusivas para autores independentes. Eles alugam as prateleiras a $60 o trimestre e recolhem-se os lucros a 100%, sem dar qualquer percentagem ao livreiro. O que é bom para os autores independentes americanos. A única desvantagem é que o autor tem a responsabilidade de gerir o estoque, as faltas, a reposição, etc. Posso dar o exemplo da livraria Gulf Coast Bookstore, portanto, para quem estiver interessado, ou para quem quiser ir para os Estados Unidos, porque estamos mais para isso. Mas indo para as vantagens de publicar de forma independente, são bastante interessantes estas vantagens. Primeiro temos a independência, já o nome indica, não é? Como escritor independente, a independência. Escreverem para uma editora terão que fazer adaptações, portanto há esta independência de escrever o que o autor prefere, não é? O que o autor quer, o que o autor deseja. E depois também tem informação constante sobre as vendas, sem precisar de irem a sites de editoras, às áreas do autor, etc. O controle total dos direitos da obra será do autor e ainda obterá maiores royalties, ou seja, o preço do livro é decidido pelo autor e a margem de benefício será maior, e é maior. Em Portugal, e indo já concretamente para o país, existe a edição de autor, mas a situação ainda é um pouco complicada por aqui. Na Feira do Livro tem um pavilhão próprio, algumas regalias entre aspas, só que não é? É chamada de Small Press. Há editoras que já não se encontram em atividade, algumas só eram mantidas em forma de part-time. As tiragens do livro são pequenas. Há quem diga que optar pela edição independente é uma atitude artística e não simplesmente uma falta de alternativa.
até porque a edição independente seria uma forma de artistas fazerem chegar a uma audiência aquilo que fazem. Aliás, em Portugal, ser um editor independente não é não conseguir ser um grande editor, é uma opção de vida. Eu não sei se isto é uma desculpa ou se é a realidade, mas pelo menos fica aqui a curiosidade no episódio. Comprar livros lançados de forma independente muitas vezes é um problema, muitas vezes só conhecendo as editoras, ou o autor, no caso, mas é uma boa opção e tem vantagens. Mas agora indo para outra forma de publicação, também há quem venda a sua obra em forma de fanzine. Fanzine ou fanzine. Eu sinceramente não faço a mínima ideia de como é que hei de pronunciar isto, mas se for em português é como se lê, como se escreve é como se lê, portanto vai em fanzine mesmo. E o que seria fanzine ou fanzine? Fanzine ou fanzine é uma publicação não profissional e não oficial produzido por entusiastas de uma cultura particular para o prazer de outros que partilham o seu interesse. Isto é o que diz a Wikipédia. Basicamente é uma outra forma de publicação, muitas vezes não paga ou de baixo custo. Esta outra forma de publicação é usada por produtores de todas as faixas etárias, portanto é uma mais-valia e é uma coisa boa para qualquer escritor. No Brasil foi criada a Fanzinoteca de São Vicente, bastante conhecida. Isso promoveu a produção nacional, ou seja, a produção do país. Já em Portugal, o primeiro fanzine foi o Mel, uma revista em quadradinhos, ou em quadrinhos, como dizem no Brasil, lançada em 1944 por José Garcês. Como curiosidade, o Dia Mundial do Fanzine ou do Fanzine comemora-se no dia 29 de Abril. Portanto, a quem estiver interessado em comemorar, aqui tem a data certa para o fazer. Indo agora para os tipos de autor, no caso da forma de escrever, na forma como estruturam ou constroem o seu enredo ou a sua trama, saindo aqui um pouco agora das formas de publicação. Temos o escritor improvisador, que é aquele que escreve na medida que as ideias vão surgindo, sem um tópico ou um resumo do capítulo que vai escrever. Ele basicamente só escreve, sem planear. Depois de escrever, volta atrás, relê o que já está escrito, corrige e edita. Basicamente, o improvisador só escreve. É só isto. E aliás, ele escreve toda a história sem voltar atrás. Ou seja, este tipo de escritor escreve a obra completa e só depois é que volta atrás e corrige. Temos como exemplos Stephen King e Arthur Conan Doyle. Enfim, acho que não preciso explicar quem eles são. São dois grandes mestres do terror policial, no caso de Conan Doyle. Mas é isto, eu acho que não precisa de grandes explicações. Dentro deste tipo temos os subtipos. Aqui são 3. Um improvisador flecha, um improvisador arquiteto e um improvisador idealista. O primeiro, o improvisador flecha, é aquele escritor que tem as suas ideias originadas do nada, ou seja, ele não pesquisa, ele consegue as suas ideias a partir da mente, a partir da visão, a partir de experiências. Ou seja, é muito bom para para aquele escritor que demora anos a escrever porque passa muito tempo na sua pesquisa. Ou seja, para estes autores é um pequeno, não sei, uma invejazinha, não sei, que se sente destes autores que não precisam de pesquisar, basicamente têm a experiência e veem e escrevem o que veem. Portanto, é aquela inveja que aqueles escritores que pesquisam e demoram tempo mais a pesquisar do que a escrever, não é? Têm com este tipo de escritores. Bem, indo para outro subtipo, temos o improvisador arquiteto, que é aquele que termina a sua história. Ele basicamente vai separando partes, lê pontas da história e vai tirando capítulos ou excluindo conteúdo em demasia. Por isso é que ele é arquiteto. Porque ele termina a sua história porque tira algumas coisas e vai lapidando a sua história. Já o improvisador idealista é o que escreve a parte da ideia. Já indica o nome, não é? Idealista, ideia. Ele tem ideia de alguns capítulos, mas acaba por ser um improvisador porque não sabe de tudo, não sabe todas as pontas da história, ele sabe uma parte delas. E depois o resto improvisa. Agora vamos para um outro tipo de autor, o escritor improvisador-editor. A diferença entre o improvisador e o improvisador-editor é que este último é mais organizado. Ele não escreve a obra completa sem fazer uma revisão, ele termina cada capítulo e volta atrás do mesmo para o revisar.
Aqui temos como exemplos o Martin e a conhecida rainha do crime, Agatha Christie. Também dois nomes que dispensam apresentação, penso eu. Aliás, falando um pouco mais de Martin, vocês sabem o quanto este autor demora anos para corrigir um capítulo, até o deixar perfeito, aos olhos dele, claro. Portanto, já dá para perceber o quanto este autor é este tipo de autor concretamente, não é? Tal como eu falei com os escritores improvisadores, também os improvisadores editores são divididos em subtipos. Temos também aqui 3 subtipos. Começando pelo improvisador releitor. Este é o escritor que gosta de reler os seus textos, ou seja, além de revisar o capítulo que acabou de escrever, também passa o bom tempo a reler o que já escreveu. Meu Deus, a trabalheira de reler isto, não é? Eu não sei que escritores fazem parte deste subtipo, mas é interessante conhecê-los. Depois temos o improvisador receoso, que se caracteriza por ser aquele escritor que tem medo de fazer mal e aproveita o tempo livre para reler e melhorar o seu texto. São os escritores perfeccionistas ao extremo, já que este subtipo não publica textos assim do nada. Eles precisam de ter uma redação boa, uma história com pés e cabeça, portanto é realmente um improvisador receoso, porque ele receia bastante das coisas. Quanto ao último subtipo, temos o improvisador cauteloso, aquele autor que sabe as suas fragilidades, mas que arrisca. Acaba por ser diferente do improvisador receoso devido ao risco. O escritor cauteloso não publica de forma alguma. O receoso publica mesmo sabendo que o texto poderá não estar tão bom. Depois temos o tipo do escritor planificador improvisador. Este é aquele que planeia, escreve o que está no plano, mas, de acordo com a fluidez da história enquanto cria, acaba por improvisar. Ele faz um resumo inicial do enredo, planeia as partes cruciais, talvez o plot twist, mas sente que o improviso também é necessário. É um tipo de escritor que gosta de se organizar, mas não fica preso a isso. Temos como exemplos o autor de fantasia da trilogia A Primeira Lei e Isaac Asimov, o escritor de I, Robot, uma obra que já foi falada aqui, e até mesmo a sua adaptação cinematográfica no episódio Adaptações do podcast Plantão da Treta. Portanto, quem quiser ouvir novamente, tem aí o episódio. Este tipo também possui 2 subtipos, o planificador improvisador e o improvisador planeador, ou planejador se for no Brasil. O primeiro planeia um resumo do resumo do resumo do resumo do livro. Ele basicamente deixa os capítulos não tão lineares, ou seja, vai criando aqui e ali, e também deixa os capítulos menos importantes de lado. Pode também planear um capítulo em específico e no outro improvisar. Este autor é basicamente o planificador improvisador, já que faz os dois, não é? Este subtipo é conhecido também por floco de neve, igual até que a estrutura do floco de neve, para quem conhece as estruturas. Temos a estrutura do floco de neve, que vai construindo em partes, não é? Vai construindo partes da história, partes de trama. E por isso é que este escritor também é conhecido por floco de neve. É o escritor floco de neve também. E como curiosidade, os autores que costumam fazer parte deste subtipo, a maioria é do género de fantasia ou do género de ficção científica. Dá para perceber porquê, não é? O improvisador planeador é o oposto deste primeiro. Ele escreve por improviso até uma certa parte, mas numa parte em específico precisa de planificar o capítulo. Por exemplo, este tipo de escritor tem que planificar o primeiro capítulo ou o plot twist, e este escritor escolhe caminhos alternativos já planeados para certos pontos da história. Depois temos o tipo do escritor planificador, que é aquele que antes de começar realmente a escrever, ele planeia todos os capítulos, planeia todos os passos, às vezes até o resumo. Também não costuma fugir do seu plano inicial. Ele já conhece o início, já conhece o meio, já conhece o fim da sua história. Mas pode acontecer mudar alguma coisa durante o progresso do livro. Temos como exemplos os autores Tolkien e Arthur C. Clarke, que criou o conto de Sentinel, que deu origem ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que também já foi falado por aqui pelo Felipe no seu podcast do Quebra da Quinta Parede por causa de Kubrick, o cineasta, que aliás foi ele que fez a adaptação cinematográfica. Este tipo também possui 3 subtipos, o planificador prisioneiro, o planificador Darwin e o planificador aberto.
O primeiro é aquele autor que não está aberto a outras ideias. Este autor tem tudo planeado e não quer ouvir mais nada. É basicamente aquele autor prisioneiro realmente da sua ideia. O segundo possui a mente aberta, mas também é meio QB, quanto baste. E quanto baste, mesmo que seja na culinária, eu costumo dizer QB em todo lado. Portanto, é isto. Este segundo tem uma mente aberta QB, mas não é tanto assim, embora tenha uns 50% de mente aberta. Portanto, enfim, ele mais ou menos consegue ouvir as outras pessoas, mas ao mesmo tempo tem as suas próprias ideias, portanto ele não sai muito de lá, mas embora ouça também. Já o planificador Darwin vai abrir umas brechas literárias, vai poder adaptar ambientes, personagens e cenas. Já o planificador aberto é aquele com mente aberta, que ao ler algo e ao tirar inspiração de algum lado consegue alterar alguma coisa na sua planificação. Portanto, estes são os três subtipos. O autor Arthur Schopenhauer falava na sua obra, que já falei anteriormente, que existia o escritor que escreve sem pensar, ou seja, que escreve a partir de memórias, de reminiscências ou diretamente a partir de livros alheios. Esta classe é a mais numerosa e esta parte foi uma citação. Depois ainda existia o que pensa enquanto escreve. Nesta categoria estão os escritores que pensam justamente para escrever e também são em grande número. Eles, de acordo com o autor, e agora estou a citar, adiam o pensamento até a hora de escrever. É comparável ao caçador que busca ao acaso a sua presa. Dificilmente ele trará muita coisa para casa. A última categoria é o autor que pensa antes de se pôr a escrever. Este é o tipo mais raro, porque estes escrevem apenas porque pensaram e porque o processo de construção da história é, passo a citar, como uma batida de caça em que a presa foi previamente cercada e encurralada para depois ser conduzida a um outro lugar igualmente cercado, onde não pode escapar ao caçador, de modo que agora se trata apenas de apontar a atirar. Este é o tipo de caça que dá resultado. Esta foi uma boa metáfora criada pelo autor, na minha opinião. Este tipo de escritor é quem está mais preparado para escrever. Schopenhauer também esclarece que mesmo este último tipo também se divide em duas subcategorias, ou dois subtipos. Aqueles que pensam sobre as próprias coisas, ou seja, os que são estimulados pelas próprias coisas, que têm o seu pensamento para elas de modo direto, e aqueles que pensam apenas sobre os livros, sobre o que os outros disseram, ou seja, aqueles que para pensar precisam de um forte estímulo de pensamentos alheios já disponíveis. Não existe uma originalidade inicial. Esta é a diferença. Neste terceiro tipo temos nomes conhecidos como Virginia Woolf, Gabriel Garcia Marques e Franz Kafka. 3 autores que dispensam apresentações, penso eu. O autor ainda afirma que é um erro colocar os autores nestes potinhos, entre aspas. A classificação não precisa de ser usada como algo único e imutável, até porque muitas vezes há autores que estão em duas classificações bastante diferentes. Mas, pensando por outro lado, estas categorias ou tipos de escritor revelam que cada um é diferente, mas que todos colaboram para a literatura de forma positiva. No fim, tanto o escritor como o leitor saem a ganhar. E bem, pessoal, eu acho que já falei muito por hoje. Este é o episódio. Eu tinha ainda aqui como tópicos os 2 tipos de escritor na área do guionismo ou do roteiro. Mas como este episódio já está a ficar grandinho, fico-me por aqui. Deixarei este subtema para outro episódio, talvez com um título mais para o roteiro ou guião, para os interessados, não é? Portanto, eu vou parar por aqui. Penso que é melhor. Isto já está a ficar um pouco grande. Espero que tenham gostado deste episódio. Aos escritores, espero que tenham entendido qual é a sua classificação. Digam aí qual é que será a vossa classificação, qual não será. Troquem ideias. A gente gostaria de vos ouvir. Ouvir não, de vos ler. Se tiverem alguma sugestão, não deixem de nos avisar. Ele entrará em algum dos podcasts. E é isto, basicamente. Deixem um like caso tenham gostado. Inscrevam-se ou subscrevam-se no canal. Sigam-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E deem-nos um coffee para continuarmos a trazer conteúdo de qualidade para vocês. O Chá de Dezembro volta daqui a 2 semanas, como vocês sabem, na segunda-feira. Intervalado com o podcast do Filipe, de cinema. E é isto, pessoal. Boa semana a todos, mesmo que estejam a ouvir na terça ou quarta-feira, enfim,
Vocês é que sabem. Enfim, e é isto, pessoal. Eu volto num próximo episódio, não sei quando. E até breve.